verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Paulo, nesse texto, ele está ensinando que a força da igreja não está em sermos iguais, mas cada um deve cumprir fielmente a função que Deus lhe confiou. Ficou bem claro aqui que ninguém é igual a ninguém. Uma das maiores estratégias que o diabo tem, que o inimigo tem, irmão, é fazer com que as pessoas acreditem que elas não têm valor, ou que elas não são importantes, ou que ninguém as vê, e assim por diante. E aí o inimigo faz com que a pessoa pense assim, se eu fosse pregador, ou se eu fosse cantor, ou se eu pregasse como fulano, ou se eu cantasse como ciclano, ou se eu servisse como Bertrano, talvez eu fosse mais importante. E as pessoas começam a colocar no coração que elas não são importantes. E isso vai criando cadeias. O inimigo vai injetando, prendendo. Irmão, Deus nunca quis uniformidade para a igreja. Que todo mundo fosse igual. Ele quer unidade. A igreja é um corpo com membros diferentes um do outro. O pé é pé, a mão é mão, o braço é braço. Cada um na sua função, cada um é dirigido para cumprir aquilo para o que foi chamado. Então, todo mundo é importante. Um ensina, o outro cuida, o outro serve, o outro evangeliza, o outro discipula. Então, todo mundo é importante no corpo de Cristo. E não tem essa questão de, mas eu sou invisível. Não tem ninguém invisível no corpo de Cristo. Se eu ficasse aqui, você ia ver as minhas mãos, você ia ver os meus pés, todo mundo é visto, todo mundo é importante para o corpo de Cristo. Não tem
se eu fosse assim. Irmão, Deus chamou você do jeito que você é. Deus sabia como você era. Deus sabia como você era. Deus não se engana. E Ele te chamou assim, do jeito que você é, meu irmão. Aí quando nós nos comparamos com os outros, a gente deixa de cumprir, de desenvolver o chamado que Deus tem para nós. Então, se eu ficar o tempo todo dizendo, eu queria tanto cantar igual fulano, mas e aquilo que Deus me chamou para fazer? Então, quando eu faço essas colocações, quando eu coloco essas coisas no meu coração, e a gente acaba entristecendo pessoas. Então, a gente precisa entender, ninguém é menos importante ou mais importante no reino de Deus. Cada um tem a sua função. Pode até ser que haja uma hierarquia, mas não significa que isso é ser mais importante. Todos somos importantes, irmão. E nós nunca devemos desprezar ninguém. Ninguém, irmão. Porque a fulana é diferente de mim. E daí? Deus não fez ninguém igual. Deus não fez ninguém igual. Deus nos fez diferentes. Então faz parte de fulano ser diferente de mim. De fulano ser diferente de você. Faz parte isso, irmão. Paulo ainda diz aqui, olha, antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários. Talvez tem pessoas aqui, como eu falei esses dias atrás no estudo bíblico, acerca da nossa irmã Alexia, não sei se ela está aí hoje, está dando aula, né? Pois é. E eu tenho certeza que muita gente talvez nem saiba quem é a Alexia. Ela serve. Entende? Sem ser talvez vista, sem aparecer. Faz parte do corpo, é importante para o corpo, é necessário para o corpo. Não tem ninguém mais importante, a fulana é fraca, a fulana é forte, não. Ninguém é desprezado por Deus e nós também não devemos desprezar ninguém. Todo mundo é necessário, todo mundo é importante. Apenas não somos iguais. E aí é que tá, se Deus quisesse fazer clones, Ele teria feito, Ele não fez. Ele nos fez diferentes. Um é tímido, outro é extrovertido, outro é intelectual, outro é uma pessoa simples, que não aparece, o outro só fica escondido. Não importa, irmão. Importa que eu ensinei quinta-feira sobre maturidade. A maturidade vai fazer com que todos cooperem mesmo com as diferenças. Entendeu? Ninguém pode dizer, eu não preciso de ninguém. Por exemplo, o pregador precisa do intercessor. Eu preciso que alguém seja intercessor para mim. E tem nessa igreja aqui pessoas que todo dia estão de joelhos dobrados orando por mim. Eu estou aqui aparecendo, mas é aquela irmã que está lá no quarto, 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, orando, buscando a Deus pela minha vida. É menos importante? Muito mais importante que eu que estou aqui. Todos somos importantes, irmãos. Você não pode dizer, por exemplo, um líder não pode dizer que não precisa de um conselheiro. Pode até ser um grande líder, mas em algum momento vai precisar de um conselho. Então, por exemplo, os músicos não podem dizer que não precisam do técnico de som. Então, a gente precisa um do outro. Para quê, irmão? Para que o corpo de Cristo todos possa funcionar muito bem. Eu sei que você já ouviu esse exemplo inúmeras vezes. Mas se a gente está com alguma dor em algum membro do nosso corpo, todo o corpo é afetado. E aí, irmão, a gente sabe que o nosso próprio organismo, ele vai trabalhar para que aquele membro que está doente, para que aquela parte do corpo que está doente se recupere. E assim deve ser. Você nunca deve se perguntar, por que será que eu não sou fulano? Isso acontece muito dentro de casa. Um irmão que queria ser igual ao outro irmão. Eu queria ser o meu irmão, né? Não diga isso, irmão. Ao contrário, sabe o que você diz? Você diz assim, ó, Senhor, como posso glorificar o teu nome com a minha personalidade?
os meus dons e com a capacidade que o Senhor me deu. E o fulano vai fazer a parte dele, e eu vou fazer a minha. Ele é menos importante ou mais importante que eu? Não, irmão. Todos nós somos importantes no reino de Deus. Todos nós somos necessários no reino de Deus. E o dia que Deus te chamou, o dia que alguém parou para falar com você, para insistir com você, para orar com você, para te levar a aceitar Jesus, para você se batizar, era Deus trabalhando. Porque Deus te chamou, Ele te escolheu para você fazer aquilo que Ele quiser, não para copiar quem quer que seja. Entendeu, meu filho? Então, faça essa oração, Senhor. Como é que eu posso glorificar o Teu nome com aquilo que o Senhor me deu? Com aquilo que eu tenho? Com aquilo que eu sou? Lembrando que nós não somos iguais. Não somos. Então, glorifique a Deus com aquilo que o Senhor te deu. Faça o que Deus te chamou para você fazer, sem se comparar, porque senão você vai se frustrar. Bem, não se frustre, porque Deus te chamou, Ele te ama, Ele te escolheu lá de onde você está. Talvez você nem entenda porque tem passado por tanta luta. Eu te explico por quê. É porque Deus tem propósitos para a tua vida. Então deixa Deus cumprir os propósitos dele, do jeito dele e do seu jeito. Não queira imitar ninguém. Amém, meu filho? Entendeu isso? Você é você. Eu sou eu. Outro irmão é outro irmão. E ponto final. Amém?